Paz, a ideia do projeto, ela surge de um desejo já bem antigo, de querer compor canções, escrever, arranjar, produzir e lançar, disponibilizar, né? Faz parte de uma construção de um sonho que já vem há anos. Só que existem algumas palavras que você recebe que elas lhe dão um gatilho, uma espécie de impulsionamento para você tocar a coisa, né? Fazer a coisa acontecer. E uma dessas palavras foi uma palavra que o pastor me deu sobre os espias, né? Onde ele falava onde se fala, né, que os espias eles chegavam na terra de Canaã para espiar a terra, para ver, enquanto que 10 deles colocaram uma dificuldade enorme, porque haviam muralhas, porque haviam gigantes, e tudo mais. 2 deles creram que eles podiam conquistar a terra porque o Senhor era com eles. Então essa palavra eu recebi como algo que o Ministério de Louvor precisava entrar num outro nível, né, vamos dizer assim, de conquista. Precisava chegar num outro lugar, que seria a ideia do projeto inicial, uma live session, né? Com gente a compor, arranjar, produzir, filmar as músicas para poder gravar. Quando foi lançado toda essa questão de gravação, de composição de música, desse projeto em si, no começo eu fiquei assim muito empolgada. Fiquei assim, nossa, fiquei empolgada e vai ser massa e tal. Mas aí depois que eu comecei a pensar, que eu cheguei em casa, eu falei assim, cara, mas vai exigir muito da gente, né? E aí eu comecei a pensar no que a gente precisava fazer. E a gente precisava se posicionar, né, como músico. E como meu marido, que é guitarrista também do projeto, que é o Magno, então a gente começou a cobrar, né? A gente começou a cobrar, eu cobrava dele, ele cobrava de mim. E esse posicionamento ele veio com o tempo, né? Com o tempo no sentido de cada etapa que a gente ia passando pelo projeto, a gente ia, não, agora a gente precisa arrumar aqui, a gente precisa arrumar ali. Eu acredito que a gente precisou se posicionar certo em cada etapa, para que realmente acontecesse. Para gravar um projeto existe todo um trabalho a ser feito, não é do dia para a noite. Então era nisso que eu comecei a pensar, na hora que eu recebi a informação de tipo, vamos lá, vamos fazer o projeto, 5 canções e tudo, a live session, que inicialmente seria isso. Eu pensei nisso, eu pensei no projeto como, do zero até chegar lá, como é que vai ser o processo. Eu pensei no processo. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, né? E a priori foi só assim, vamos lá, vamos tal, tamo junto. Mas não vou mentir que na hora eu fiquei assim, mas espera aí, como? Quando a gente olha para o que precisa ser feito, olha para o trabalho, a gente acaba pensando assim, cara, vamos lá, vai ser árduo, vai ser difícil, mas bora meter a cara. Cara, quando o pastor chegou com a ideia do projeto, tive 2 sensações. Uma de satisfação com relação e realização, porque há um tempo eu já vinha pensando nisso, com relação a compor músicas, na verdade, a ministrar músicas, né, nossas, autorais. Nesse aspecto eu fiquei muito feliz porque eu vi como uma porta para que isso acontecesse. Por outro lado, querendo ou não, é desafiador e a gente meio que, tanto quis, mas quando chegou a hora, agora tem que ser, não pode tremer na base. Deu um nervosismo, mas foi muito satisfatório. Olha, assim, para ser sincero, foi um sentimento assim, de muita alegria, né? Porque assim, isso era um sonho que eu tinha de infância mesmo. Para ser mais preciso, na minha adolescência, era algo muito latente. E quando eu tive meu encontro com Deus, já no período da minha adolescência, na minha caminhada, Deus ele me chamou para servi-lo através dos louvores. E eu sempre tive esse sonho no meu coração, de poder gravar algo, deixar um legado. E esse projeto, ele oportunizou isso, mas sempre assim, com aquela gratidão, vendo a mão de Deus ali em tudo, né? Então, o sentimento foi a alegria. Paz, quando o pastor Everaldo, né, o nosso líder de louvor, ele veio com a ideia e a proposta de a gente gravar um projeto
projeto nosso. Eu fiquei assim empolgado, né? E eu fiquei feliz também, porque é uma coisa que eu sempre tive comigo, né? Digamos assim, em relação à música, né? Querer realmente ter projetos próprios, ter a minha própria produção em si. Então eu fiquei logo empolgado e assim eu fiquei bem assim, ansioso em teoria. Mas ele foi dando ali todo as condições ali, né, como que a gente iria fazer e tal. E aí eu fiquei realmente bem feliz. A proposta inicial era fazer uma live session, né, que no caso seria uma gravação ao vivo, né, gravar as músicas em si ao vivo com o público. Essa era a proposta. E a ideia do projeto em si, ela se dividia ali em 3 anos. Cada ano ele teria uma etapa a ser cumprida. Então, quando o pastor ele falou que seria esse tempo de 3 anos, eu pensei assim, seria um tempo muito grande. 3 anos, eu acho que é um tempo muito, muito longo. Mas a gente vê que cada período ali, ele necessitava desse tempo, né? Cada etapa necessitava de um tempo para ser cumprido e para que tudo fosse realmente feito na ordem certa, né? Para que a gente não atropelasse algumas coisas, para que cada uma ficasse realmente no seu devido lugar. Olha, assim, para ser sincero, 3 anos, eu achei um tempo assim aceitável dentro do desafio que nós tínhamos pela frente, né? Mas assim, acabou que passou tudo tão rápido por conta do nosso foco, do que cada um tinha que fazer, empreendendo seus esforços, né? Que a gente nem conseguiu assimilar essa cronologia do tempo, né? Eu achei passar muito, muito rápido. Quando a gente nos deparamos com isso, a gente já estava às portas, né? Já de fazer uma preparação mais afinada para fazer o projeto mesmo acontecer. Então, quando ele falou que seria um período de 3 anos, eu achei muito. De fato, eu achei muito. Falei assim, meu Deus, 3 anos. Mas no decorrer do tempo a gente viu que 3 anos foi muito rápido e chegou um determinado tempo que a gente estava correndo contra o tempo, né? Correndo contra o tempo para a gente alcançar ali questão de datas, questões de para entregar tudo ali naquele planejamento que a gente tinha feito. Mas realmente quando ele falou, eu falei assim, meu Deus, 3 anos, 3 anos é muita coisa, mas acabou que no final foi correria mas deu tudo certo, né? Cheguei para os irmãos muito empolgado, já com assim, um esquema na minha cabeça sobre a questão da organização dos anos, que a gente iria fazer a cada ano, apesar de não ter saído como a gente planejou, mas a sensação assim, foi que eu plantei realmente uma bomba no meio do ministério, no meio dos meus irmãos ali, porque se foi chocante para mim, eu creio que também foi chocante para eles. E isso acabou, assim, digamos, pegando talvez todo mundo de surpresa, mas ao mesmo tempo todo mundo abraçou imediatamente a ideia. Cristo vivo em nós, o Evangelho